Felipe Luiz já está ambientado de novo, já até falou como técnico do Flamengo pela primeira vez em coletiva de imprensa. E a gente já fez vídeo aqui de análise dele, mostrando tudo o que ele fez no trabalho dele de base. Aliás, se você não assistiu esse vídeo de como jogam os times do Felipe Luiz, você deve clicar no link que está aqui em cima no banner para poder assistir esse que foi o último vídeo do canal aqui antes desse que eu tô fazendo agora. Agora a gente vai dar um passo adiante, projetando as escalações, e ele é um técnico muito versátil. Projetando as escalações, a gente vai falar qual deve ser o time titular do Felipe. Já tem até um vazamento de como é esse time titular, mas esse time vai ter mudança tática. E eu vou te explicar por A mais B que mudança é essa que você vai ver na estreia e vai ver também em outros jogos do Flamengo sob comando de seu novo treinador, o ídolo como atleta e quem sabe futuro ídolo também como técnico, caso tudo dê certo para ele. E se você quiser acompanhar essa jornada, né, do Felipe Luiz pelo Flamengo, escutando comentários táticos de um analista de desempenho durante as partidas, você pode se tornar membro desse canal. Membros do canal do Falso 9 contribuem com R$ 5 por mês e têm acesso aos comentários táticos que eu faço via WhatsApp. Então, basta você apertar o botão Seja Membro ou no link aqui que está na descrição do vídeo no comentário fixado, que você vai se tornar membro, e depois que você fizer isso, você vai até a aba Comunidade, tem uma mensagem exclusiva aos membros, onde eu deixo o link do canal de WhatsApp, por onde eu faço a transmissão tática por áudio de todos os jogos do Flamengo. Então aproveite para poder se tornar membro e participar um pouco mais de uma forma com maior imersão dessa nova era do Flamengo, tá bom? Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquês. Pessoal, como eu adiantei para vocês, o Felipe Luiz é um técnico muito versátil. E o Fred Gomes, setorista, ótimo setorista do GE, já também teve acesso à escalação que ele vai colocar a campo contra o Corinthians. Mas não vamos ficar só preso nos jogos de logo mais e vamos tentar esboçar tudo o que ele pode armar de taticamente aí nesse time do Flamengo, baseado nas grandes variações que ele tem. Não parece ser um técnico dogmático, parece transitar por vários sistemas. Já deixa o teu like aí. A escalação que ele fez na final do Mundial, vencido pelo Flamengo contra o Olympiacos, foi esse 4-3-3 com um centroavante normal, que é o Wallace, e dois pontas, né? O Matheus Gonçalves de um lado e o Schola do outro, ou seja, pontas de pé trocado e médios. Só que o médio, né, um dos médios, que é o Guilherme, atacava muito a área. Então esse time passava em algum momento a ter 4 homens na frente, assim como os laterais subiam por dentro. Então esse time atacava numa plataforma ali de 2-3-5 numa segunda fase de construção. E já numa fase mais avançada, né, na fase de finalização, ele tinha basicamente um 3-1-6, sistema que o Sampaoli chegou a implantar no Flamengo durante o período bom que ele teve no trabalho dele, que acabou não terminando nada bem, né? E esse time é o time que, como eu mostrei para vocês, entra muito na área. E tem 6 homens, quando tá escalado dessa forma, né? Coloca 6 homens ali na reta final do campo, né? E o Tite já vinha meio que fazendo isso. Só que o time do Felipe é mais impetuoso, é mais agressivo e deixa menos sobra ali. É um time que vai realmente, muitas vezes, até pro tudo ou nada. Pois é, mas essa não foi a única formação que ele utilizou na base. Na verdade, passou longe disso. No jogo contra o Botafogo, clássico pela base, vencido pelo Flamengo, ele jogou até com 3 zagueiros, numa plataforma de 3-4-3, que ele até citou na entrevista coletiva de ontem. E aí, nessa plataforma, ele fazia o quê? Colocava de um lado um lateral, até bem parecido com o sistema do Paulo Souza, que não deu certo, né? Mas ele talvez tenha extraído o que tinha de bom. O Daniel, que é lateral direito, e o Schola, que é ponta do lado esquerdo, atuaram nesse jogo, assim como o Lohan jogou alinhado ao Guilherme, como 2 meias atrás do Wallace. E aí, a ideia dessa estratégia era muito parecida, só que ela ia muito mais para um 3-2-5, né, que acabava colocando esses pontas barra alas para ganhar muito corredor e tentar atacar
o ponto fraco daquele time do Botafogo. Mas, de novo, não foram só essas duas formações que ele usou na base. Teve uma formação que, ao meu ver, foi a que ele mais gostava. Só que ele não podia usar sempre, porque quando vinha uma das estrelas do Sub-20 que já está no profissional, ele acabava comprometendo um pouco essa ideia dele. E era essa a formação, era uma espécie de 4-3-3, só que com uma dinâmica diferente, porque o Guilherme, que fazia o papel do atacante centralizado, na verdade é um meia, tal qual o Arrascaeta. Já pegou? Pois é. E aí o Flamengo fazia uma saída quando jogava assim, num 4+1, mas fazia um losango de meio de campo. Então fazia os 4 homens, o losango no meio e mantinha o Wallace, que é centroavante, camisa 9 do time, ótimo jogador, aberto. Assim como o Adriel, que também é um segundo atacante, aberto também. A ideia aqui, além de ter uma dinâmica de maior jogo apoiado por dentro, era também usar a força do Alacian para receber bolas longas no corredor quando preciso fosse. E você batalhar por essas bolas no corredor é mais fácil do que pelo meio do campo, e usar essa vantagem para progredir. Além disso, existia uma dinâmica de ataque ao espaço do time adversário, tá? Aqui, uma bola que entra em diagonal para o Adriel, e a gente já vê aqui o Guilherme atacando por dentro, o Wallacian pela direita e o Adriel pelo lado esquerdo, né? Numa dinâmica de falso 9 que era promissora tanto para bolas longas quanto para um jogo mais apoiado por dentro. Essa foi a posição de falso 9, por exemplo, foi a posição que consagrou o Messi na mão do Guardiola, por exemplo. E o Felipe viu isso de perto lá na época do Atlético de Madrid, quando ele tinha que marcar o Messi muitas vezes. Pois bem, quando o time chegava numa segunda fase ali, ele já ia para o 2-3-5 de novo, com os laterais subindo por dentro. Só que ali, a ideia de progredir assim, na verdade, numa fase de progressão ainda, ela não tinha no Guilherme um finalizador, ou seja, nesse meia atacante / falso 9, como eu, um finalizador. A ideia era justamente o contrário, era que ele pudesse baixar para assim ocorrer a entrada dos dois atacantes. E a entrada dos dois atacantes acontece junto com a ocupação dos corredores por parte dos laterais. Então esse time finalizava, de novo, num 3-1-6, como aquela outra formação que a gente acabou de mostrar. E aí vem a escalação vazada pelo ótimo Fred Gomes. Essa escalação vazada, diferente do que se pensa, eu creio que ela vai trazer o Arrascaeta como falso 9. Isso mostra muita coerência com a formação que ele mais montou no Sub-20 e também mostra coerência com o que ele próprio tem de material humano, tendo em vista que ele não tem um centroavante de área. Eu cheguei a antecipar horas antes do vazamento dessa notícia, eu estava em live com o João Guilherme, aliás, vá lá no canal do João Guilherme para escutar uma live que eu fiz com ele, assistir uma live que eu fiz com ele, e falei que eu achava que o time seria esse. Por quê? Por dedução, né? O nosso papel aqui é estudar para entender a cabeça do treinador. E aí, esse 4-3-3 com dinâmica de falso 9 vai ser exatamente como era o da base. Mas eu queria falar sobre o papel que devem ter Gerson e De La Cruz, né? Esses médios, que são esses dois jogadores na frente do volante, eles têm um papel muito importante nessa tática do Felipe. E o papel que eles têm é de fazer encaixes individuais por setor e de obrigar com que esses homens que sustentam a saída de bola do adversário por dentro, estejam de costa, que esses homens tenham dificuldade, que esses homens não consigam ter paz para girar e fazer a jogada. Então a ideia justamente é pressionar alto com esses dois jogadores. O Flamengo tinha tudo para jogar com os dois alinhados, assim como joga a seleção uruguaia, por exemplo. E o Tite nunca tentou essa formação. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe o quanto eu queria ver De La Cruz e Gerson alinhados à frente do Pulgar. Isso deve potencializar o Pulgar, que vai ficar mais protegido, e potencializa, faz um pouco de justiça com o Gerson, além de diminuir os impactos negativos que o bom jogador, ótimo jogador De La Cruz causa quando erra seus passes, que ele insiste muito nos passes por dentro, progride muito, deixava o Pulgar muito, às vezes, ali com muito espaço para cobrir. Pois bem, então isso gera uma dinâmica de losango, um jogo apoiado
quando o jogo está ali iniciando a sua construção, e já numa fase ali de progressão, os laterais avançando um pouco mais por dentro, enquanto os pontas ainda ocupam o corredor, mas numa zona de finalização, de novo, a gente vê a ideia da dinâmica de falso 9, que é o Arrascaeta baixando, os pontas fechando, né, como faziam Mané e Salah, por exemplo, no Liverpool com Bob Firmino, que talvez seja depois do Guardiola, né, do Barcelona com Guardiola, o melhor exemplo disso. E os laterais podendo ganhar os corredores, e se não forem os laterais ganhando o corredor, pode ser esses médios também. E aí a gente não tem certeza, eu não tenho certeza se o Gerson vai jogar mais à direita do meio campo ou mais à esquerda do meio de campo. Eu gosto mais do Gerson jogando mais à esquerda do meio de campo, especialmente com o Alexandre, que não precisa ficar o tempo todo na profundidade, ele pode ficar mais por dentro e deixar o Gerson fazer esse movimento para o espaço de força ali, para o corredor lateral, aonde ele vai muito bem e leva muita vantagem. Então a gente vai ver essa mudança tática. Muitas vezes vai parecer que é um 4-4-2 losango e outras vezes vai parecer um 4-3-3 com a Arrascaeta na referência. E isso deve potencializar o Bruno Henrique, que não vai ficar o tempo todo de costa, deve potencializar o Plata, que vai poder jogar do lado direito de novo, vai poder potencializar o Arrascaeta, que vai ter que voltar menos para fazer marcação, vai estar mais liberado no momento sem bola. Isso vai potencializar o De La Cruz, que vai poder ficar mais livre até para errar e ter que correr menos para trás. Isso vai potencializar o Gerson, que volta a jogar na sua melhor posição. Vai potencializar o Pulgar, que vai poder jogar um pouco mais protegido e na base da jogada. E tem um último capítulo à parte que eu queria falar com você, que é sobre o Léo Ortiz. O maior pecado cometido pelo Tite nesse período dele pelo Flamengo, que não foi de todo ruim, o Flamengo não é terra arrasada completa, o Flamengo tem sim possibilidade de sair bem dessa confusão fazendo o básico. E o Felipe não está fazendo exatamente o básico, está até com uma proposta bem elaborada, mas está fazendo o óbvio. Afinal de contas, só na cabeça do Tite, o Léo Ortiz, que é o melhor zagueiro brasileiro, pelo menos dentre os que jogam com a perna direita, não só o melhor zagueiro do Brasil, mas o melhor zagueiro brasileiro, não ganhasse a titularidade no setor. Isso não existe, isso não tem paralelo, ainda mais para um treinador que o levou para a seleção brasileira e que tanto insistiu pela sua contratação. Não adianta querer gerir futebol só pensando na parte ambiental, no clima, em ser querido pelo elenco, você também tem que gerir pensando na parte tática. E talvez este seja o grande trunfo do Felipe Luiz. O Felipe Luiz chega com a conta zerada e já com bons contatos dentro do elenco. Mas, gente, conhecendo o Felipe Luiz, que é muito ambicioso, e ambição na acepção da palavra, não estou falando de forma pejorativa, mas o Felipe sempre foi um cara ambicioso, e às vezes dava a impressão que ele queria ser o técnico, mesmo enquanto tinha alguém ocupando o lugar. E essa ambição vai trazer um negócio muito bom para o Flamengo nessa reta final de temporada, que é o fato de ele não deixar ninguém atrapalhar o sonho dele. Eu tenho certeza que depois de conseguir chegar no topo de uma carreira de treinador, depois de 9 meses apenas de profissão, sem ter feito exatamente méritos como técnico para isso, o Felipe não vai perder a oportunidade de dar um enorme salto na carreira e prosperar com esse Flamengo. Pelo menos não vai perder por erro dos outros. Se ele perder, vai ser por próprios erros. Ele não vai morrer abraçado com ninguém. Quem estava imaginando o Gabriel de titular até pode ver ao longo da trajetória do Felipe, mas não vai deixar que outros jogadores atrapalhem o seu plano. A barração do Fabrício Bruno é um movimento óbvio, especialmente para um cara que pensa tanto na saída de bola como é o Felipe. E é um movimento óbvio, mais óbvio ainda, pensando em um cara que fazia parte dessa saída de bola tão conturbada junto com ele durante muito tempo. O Fabrício vai poder contribuir demais, ele é um ótimo zagueiro, só que com bola durante a saída de bola, ele é um cara que perde para outros dois que são ótimas opções no elenco, na verdade para outros três. E ele melhorou bastante nisso, ele vai poder ser útil, mas se você tem o Léo Ortiz à disposição, você simplesmente coloca ele para jogar e depois escolhe os outros 10. Assume a titularidade, o camisa 3, para nunca mais largar. E agora que o Dorival feche o olho e o Felipe o mantenha bem aberto, para que o Flamengo consiga continuar num clima positivo e possa vencer o Corinthians no duelo de logo mais e ir rumo, quem sabe, ao troféu ou quem sabe 2 troféus que seriam um fim de ano de sonho inimaginável, com uma sinergia de arquibancada e campo pautada num técnico que, se não traz esperança pelo passado como treinador,
traz esperança pelo conhecimento que demonstra ter de futebol e pelo grande carisma que possui. O Filipe Luís é um personagem com muito sal e longe daquele bom mocismo exagerado pregado pela comissão técnica anterior. Resta ver o que vai acontecer e sobre isso eu não sou mais capaz de traçar prognósticos, apenas de falar o que a gente vai ver ao longo dos próximos jogos. Se você quiser ver os próximos jogos escutando os meus comentários táticos, basta se tornar membro desse canal e acessar o meu canal de WhatsApp, onde eu faço transmissão tática de todos os jogos do Flamengo, tá bom? Muito obrigado e eu fui.